Fala pessoal, estamos começando mais um Papo de Indústria, então sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui, nosso parceiro e apoiador, Jean Cardoso. CEO do Grupo Altec, Jean. Seja bem-vindo ao Papo de Indústria. Eu é que agradeço, obrigado Everton, obrigado Wanderson. Muito bom ter vocês como parceiros, e não só pela parceria, mas pelo alto nível dos bate-papos aí que vocês têm levado sobre a indústria, sobre os nossos segmentos. Tiago, agradece o Grupo Altec, agradece a Tija pela parceria aí, que com certeza ajuda muito a gente fomentar o nosso programa e fazer aquilo que a gente sempre fala, que é trazer o protagonismo para a indústria novamente, trazer a indústria de volta para o protagonismo, tornar a indústria mais atrativa. Então esse é o nosso objetivo aqui. Cara, que bom que vocês estão do nosso lado aí para nos ajudar. Prazer, contem conosco. Maravilha. Ótimo. E trazendo justamente para esse tema assim, de inovação, né, que eu acho que é um ponto muito forte da Altec, né? A gente pôde acompanhar muita coisa, muita tecnologia nova aí surgindo, né? Uma rapidez, né, nessa evolução, né, tanto no processo produtivo em si, quanto nos bastidores, né, da indústria, né? Queria que tu contasse para nós um pouquinho desse dinamismo, dessa velocidade, né, que é a Altec. Vocês sabem que isso está muito ligado a senso de sobrevivência, né? Só para fazer um contexto aqui econômico, político brasileiro, a indústria em 1980 ela chegou a ter 35% de peso em cima do nosso produto interno bruto. E não existe país que se desenvolva na sua base social que não invista na indústria. E foi o que aconteceu no Brasil lá na década de 60, na década de 70, onde nós crescemos a uma média de 7, 8% ao ano, né, chegando a 14% ao ano. E esse protagonismo foi perdido por conta daquela condição do choque do petróleo em 1980 com os Estados Unidos subindo muito o juro. A nossa questão política foi pega no contrapé, veio um processo inflacionário e as contramedidas disso foram uma desordem, especialmente na cadeia industrial. E nós, lá como viventes de um meio industrial na cidade de Caxias do Sul, começamos muito pequenininhos. A nossa trajetória nos idos de 2001, sempre com este senso de sobrevivência, que é olhar para a dor do nosso cliente. E quando a gente tem um drive de olhar para a dor do nosso cliente, a gente tem que obrigatoriamente se reinventar. Porque apesar das dores elas serem corriqueiras, elas são distintas e conforme a tecnologia vai aparecendo, a gente vai tendo que se aperfeiçoar. E aí é uma corrida de gato e rato, né? Quem correr antes, quem correr mais rápido, acho que sobrevive mais, acho que consegue crescer mais, que consegue ter mais vigor. E essa é um pouquinho da nossa trajetória, de entender da dor dos nossos clientes dentro de um universo industrial que nasce quase que por osmose lá na nossa geografia da nossa querida Caxias do Sul e que vai se desenvolvendo pelos rincões do Brasil, lá começando muito sem grandes ambições, um negócio pequeno, um negócio pequeno. Acho que tu já deve ter recebido essa pergunta diversas vezes. Tu imaginava que a Altec ia criar a proporção que ela criou? Obviamente, quando a gente empreende, quando a gente coloca um negócio, a gente quer que o negócio prospere e se torne grande. Mas tu tinha dimensão que a Altec ia chegar nos moldes, no patamar que ela é hoje e vai chegar, com certeza, de uma forma maior ainda, né? A trajetória do empreendedor é a do sonhador, né? A gente tem que sonhar, retroalimentar e isso faz muito jus às nossas aspirações. Quando a gente driva dentro desse ambiente indústria, que vinha perdendo protagonismo, mas quando a gente drive essa questão de entregar dor, a gente começa com poucas ambições. Quer resolver um problema. Isso, mas
essas ambições, elas vão aumentando conforme a gente vai se transformando em protagonistas da evolução do nosso cliente, que é isso que a Altec fez. Então eu, de fato, respondendo diretamente a tua pergunta, eu não tinha essa ambição de chegar no tamanho que a gente está. A Altec hoje, pessoal, em tamanho, ela já está entre as 11 mil maiores empresas do Brasil. O Brasil tem 25 milhões de empresas. Pelo nosso tamanho, nós já estamos entre aí as maiores 11, 12 mil empresas do Brasil. Com o Addressable Market, que é o que a gente chama de TAM, né? Total Addressable Market, já construído para nós triplicarmos, quadruplicarmos, olhando já para o mercado internacional, que era algo que era muito longínquo para nós. Nós falávamos de empresas listadas, nós dizíamos, nossa, que coisa, né, distante. E agora isso já está muito próximo de nós. Então, assim, essas ambições foram mudando. A gente sente que a gente tem muita contribuição para fazer, mas a indústria sempre foi o nosso quintal, né? E este quintal, a gente de forma despretensiosa, sem ambição lá, foi trabalhando, olhando para as dores, e hoje a gente chega aqui sendo um absoluto protagonista das soluções de vanguarda da indústria mundial sendo lançadas aqui em Joinville, em Caxias e São Paulo por nós. Então a gente fica muito orgulhoso disso, de fazer esse link já com a indústria 4.0, com as tecnologias habilitadoras, e sim, já com muita humildade, nos colocando aqui como já um dos grandes players a nível mundial dessas soluções às quais a gente entrega. Sabe que eu acho interessante que, como tu disseste, iniciou resolvendo um problema, uma dor do cliente. Hoje vocês estão trazendo soluções que o cliente nem imagina que ele precise. E até a gente queria te perguntar sobre isso, Gil, porque a Altec ela não é mais uma empresa de equipamentos, né? Ela já está muito à frente daquilo que... A gente chama de Industec já, né? Uma empresa de tecnologia. Exatamente. E isso a gente teve na sede da Altec aqui em Joinville, em Caxias, na feira, a gente pôde verificar de tudo que tem mais tecnológico na indústria dentro das estruturas da Altec. Como é que foi esse processo de diversificação, né? Sair do equipamento para gerar um ecossistema todo de inovação, de tecnologia e com certeza estando um passo à frente dos demais, né? Bom, aí é um pouquinho desse inconformismo meu de não concentrar todas as energias e esforços numa mesma cesta, né? Então a gente sempre procurou, pela dinâmica da economia brasileira, ter diferentes fluxos de caixa, né? Mas olhando sempre para o cliente. Então a gente sempre procurou ter diferentes produtos com diferentes tecnologias para que a gente pudesse passar por esses problemas cíclicos do Brasil, né? Então a gente sempre teve a questão do bem de capital, mas a gente sempre teve a questão do consumível. Numa época da companhia a gente teve a matéria-prima, que esses produtos eles orbitam com diferentes fluxos de caixa. Isso fez com que, olhando para a dor do cliente, com este conceito de diferentes produtos, a gente aumentasse muito a ótica da solução para o nosso cliente, né? E aí a gente sempre foi agregando para a gente poder ter cross e upsells dentro dos nossos mercados. Só que chegou um ponto agora que a gente se depara de fato com a tecnologia, né? Então, o mundo analógico, o mundo da indústria, ele só vai evoluir a hora que nós rompermos as barreiras de um mindset analógico para vir para um contexto de tecnologia que converse de fato com aquilo que tanto se fala que são essas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, né? A gente percebe que a mão de obra está ficando obsoleta, e não por uma questão conceitual ou contextual ou social. Está ficando obsoleta porque o mundo está se movendo para um outro destino que não é mais
aquela manufatura laboral direta, tradicional, né? Então a gente foi capturando tudo isso, viajamos muito o mundo, estudamos muito. Eu acho que eu sou um autodidata, o qual venho buscando muito conhecimento. Estou me formando agora numa grande universidade americana, me dei de presente isso nessa altura da minha vida, para que a gente possa de fato estar, novamente, né, de forma muito pé no chão, de forma muito humilde, trazendo o que tem de conceito, o que tem de contexto para dentro da realidade da indústria. Muito legal. Sabe que essa transformação que tu diz da indústria saindo do analógico para o digital, eu relaciono mais ou menos na época, antigamente, né, quando tu tinha lá uma fábrica com 50, 60, 200 torneiros mecânicos, né? E aí veio o CNC. Foi uma mudança de paradigma e a mesma coisa acontece hoje, né? Onde o funcionário pensa, eu vou perder o emprego, agora não é, agora é para inteligência artificial, né? Mas houve uma mudança lá atrás, onde foi necessária uma adaptação, e essa mudança também está acontecendo agora, né? Só que o que me impressiona é a velocidade agora. Antigamente demoraram muitos e muitos anos, né? Agora a questão de 6 meses a coisa já... O que acontece, Wanderson e Everton, né, e a nossa audiência que nos escuta? Desde que o mundo é mundo, a gente sempre evoluiu. E existiram no mundo grandes ondas que inundaram ou mudaram o rumo da humanidade. Foram 4 ou 5 ondas. Então nós tivemos lá, por incrível que pareça, o fogo. A descoberta do fogo foi uma revolução absurda, que aquilo levou milhares de anos num protagonismo absurdo de quem tinha o domínio de como fazer o fogo. Vejam bem, fazendo jus ao que tu estás dizendo. A invenção da ferramenta que proporcionou fazer a roda foi uma outra grande onda que fez com que os habitantes daquela época, quem ousou em dominar, tomou-se posse de um protagonismo absurdo, mas por muitos e muitos anos. Aí depois nós tivemos a Revolução Industrial, né, com os teares mecânicos, onde as pessoas disseram não, vai acabar os empregos, para que nós vamos servir, né? E aí veio a questão da motorização em 1870 e pouco. Aí veio a questão da internet nos anos 2000, e percebam que essas grandes ondas às quais eu falei, elas de fato eram ondas de muitos e muitos anos, que agora a gente vai reduzindo, né? Mas o mundo sempre evoluiu, né? A qualidade de vida sempre melhorou, os padrões de fome sempre foram minimizados, a pobreza extrema sempre foi melhorada. Então, o mundo está numa constante evolução e eu continuo acreditando nisso. Agora, claro, investindo, né, e podendo ser protagonista do meu tempo. Sim. E de ajudar a fazer jus àquilo que a gente tem nas nossas paredes. Você que não conhece, venha nos visitar lá na Altec, que é ajudar a transformar a indústria aqui do país e já com um sonho grande aí de mundo. E tu sabe, já que trazendo para o nosso tempo, como tu mesmo está falando, para a nossa realidade, a Altec está trazendo algumas tecnologias que já falando, não se falava nisso há pouco tempo atrás sobre inteligência artificial para a indústria. E agora nós temos falado isso de uma forma mais... E ainda é um tema muito... que gera muita polêmica, né? Muita polêmica, que gera... Tem algum... Desconhecido, exatamente. Como a gente fala, o desconhecido ele gera medo, vamos dizer assim, gera resistência. Mas a Altec está sendo pioneira em trazer tecnologias com máquinas, com IA já embarcada na máquina, né?
Então a gente queria que tu falasse sobre essa tecnologia que é um lançamento também, né? Uma coisa nova que está trazendo para o mercado e como isso pode ajudar as indústrias de forma prática. Bom, pessoal, o que a gente está fazendo é só vindo nesta grande onda com muito investimento, não só na IA, que é o nosso Edson. A Altec tem a própria IA, que é para se tornar a IA da indústria, onde a gente está investindo de fato milhões, milhões mesmo, que eu poderia estar investindo num avião, num barco, em imóveis, e a gente está de fato devolvendo isso para a sociedade através dessas inovações. Mas o conjunto da obra é o pilar central, a IA, que vai ser o norteador disso. Mas quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala de tecnologias habilitadoras. E a gente não pode deixar de esquecer o contexto das tecnologias habilitadoras, que elas começam com a automação e robótica. Elas vêm pelo cerne do IoT, Internet of Things, ou seja, que é o monitoramento e os dados e a conectividade que tem que ter esse equipamento. Porque não adianta nada eu ter uma IA sem que a minha máquina não esteja conectada. Porque é tecnologia por tecnologia. É tecnologia por tecnologia, o ChatGPT já faz isso. Sim. Né? O teu operador com o ChatGPT vai ter resultados, obviamente, muito mais loucos, tresloucados, do que a nossa IA, que ela está plugada dentro de um ecossistema da indústria, o qual a gente já tem os nossos supervisores de IA, os nossos engenheiros de software que cuidam das LLMs, só trabalhando isso dentro dos nossos laboratórios. Então, este conjunto de IoT que conecta e pluga a máquina numa grande rede, junto do gêmeo digital, que faz com que esta máquina ela esteja conectada numa grande rede, mas como se fosse um metaverso da indústria. É a máquina virtualizada. Total, mas com as suas potências, com os seus torques, com os seus esforços, para que a gente consiga de fato trabalhar num metaverso como se fosse no chão de fábrica. Junto do processo de automação e robótica, desde a micro-robótica até movimentações gigantescas de parques fabris, com robôs, 6 eixos e tudo mais. Todo este conjunto de soluções a gente alia a IA. Bom, aqui nós temos uma plataforma ao qual eu te asseguro, meu irmão, minha irmã, a vir nos visitar, traga os seus operadores, traga os seus gerentes, os seus gestores e venha aqui praticar na nossa máquina. O nível de senioridade, ou seja, o nível de conhecimento que tem que se ter para operar a nossa máquina a partir de agora, será mínimo. E quando a gente faz uso das soluções robóticas e das automações, isso exponencializa a utilização e a cereja do bolo é o que? É o Digital Twin, porque eu posso trabalhar no metaverso antes de vir para o chão de fábrica. Ora, se eu trabalho antes no metaverso, minha fábrica está trabalhando, o próximo trabalho eu já estou programando e planejando no metaverso, como se fosse da minha fábrica. O que acontece? Reduz a ineficiência. Ganho de tempo, reduz a ineficiência. Tu consegue ter previsibilidade, tem uma série de planejamento. Né? Vocês percebem que vocês dão as respostas para o meu produto. E eu fico muito feliz com isso, de saber que quem encontra os próprios caminhos são os nossos clientes, a hora que a gente faz essas provocações. É disso que a gente chama atender a dor, né? Falando um pouquinho assim, alguns anos atrás se falava em indústria 4.0, que era essa questão assim, de automatização, né, de máquinas, fábricas escuras, né, era um processo meio que parece que queria excluir o ser humano, né, do processo. Tu entende que talvez agora com a IA e não tirando o ser humano, mas incluindo, né, com o ser humano, seria uma indústria 5.0?
Vocês sabem que a indústria 5.0 agora ela vem para uma questão, inclusive, de humanização, né? Já há uma nova onda, eu ainda não pude estudar isso profundamente, mas eu acho que a gente tem muito para explorar aqui na indústria 4.0. Vejam bem, assim como na época dos teares, que as pessoas trabalhavam à mão, assim como na época da luz, que existiam os profissionais que colocavam a querosene nos postes. Quando veio a luz, essa gente toda perdeu o emprego. O que aconteceu com a humanidade? Então, não tenhamos medo de abordar um tema que pode ser, na cabeça de todos, cabuloso e que não é. A gente tem que ter a clareza de que estas ondas, elas virão para o bem da humanidade. E de que quem protelar, quem postergar, fica para trás, ainda mais nas velocidades às quais nós estamos trabalhando nos dias de hoje. É aquilo que a gente veio falando antes. São grandes ondas que vêm e que quem começa antes, surfa a onda antes. Vamos ter mortos e feridos no meio do caminho? Vamos ter. Mas é a lei da sobrevivência. Charles Darwin, o querido Charles Darwin, já nos deixou isso muito claro lá atrás, né? Que quem não se adapta fica para trás. Então é uma questão de adaptabilidade, é uma questão de trazer um conceito atemporal para o nosso tempo, junto das tecnologias que estão aqui disponíveis para todo mundo. Mas assim, sabe que esse é um tema sensível, né? Quando se fala dessas novas tecnologias, porque sempre se bate nessa questão, a mesma coisa com o robô, substituição das pessoas, e aí aconteceu com o CNC, como tu mesmo falou, não vai mais ter... Mas, em verdade, tudo depende de pessoas, né? E é só tu ver quantas pessoas estão envolvidas nesse processo de tecnologia dentro da Altec, por exemplo. Quantas pessoas estão por trás desse projeto, desse processo. É uma loucura. Agora a gente está criando aqui supervisores de IA. Supervisores de agente. Tenta achar no mercado onde que está essa profissão. Não está. Quem é que está criando isso? Então, assim, eu te asseguro, meu irmão e minha irmã, que estão nos assistindo aqui, os nossos clientes, amigos, não se preocupem com isso. Há que se preocupar em evoluir. Há que se preocupar em entender de que daqui a pouco aquilo que eu estou fazendo já não serve mais, já vai ficar para trás e eu tenho que buscar ajuda, eu vou ter que buscar conhecimento para ir para um outro caminho. E isso não é só para o ser humano, é para os negócios. É para os negócios. Então, isso tudo vai ser uma onda muito grande, pessoal, ao qual a gente vai ter que olhar para os nossos negócios com um olhar diferente daquele olhar que a gente teve até hoje. Porque vai ficar para trás. E nesse cenário, como é que tu enxerga o Brasil nesse ambiente de negócios, da inovação? O empresário brasileiro, ele aceita ou ele também é resistente nessa mudança? Qual o nível de maturidade, Gia? Eu sou um otimistaço com o Brasil. Eu vou dar alguns fatores para vocês. O Brasil, ele já está entre as 10 maiores economias do mundo. Nós temos uma população que está alheia ou fora desta briga geopolítica de mundo. Nós tivemos agora a coisa que ninguém está falando, depois me cobre, uma reforma tributária absolutamente apartidário aqui, não tem nada de política, é na essência, no conceito, é no contexto, o qual desamarra absolutamente a indústria. Então, eu sou um absoluto otimista com a indústria e você, industrial que está me ouvindo, dos diferentes rincões, das diferentes produções. Comece a olhar para o seu negócio com um novo olhar, porque eu acredito muito de que a indústria, já em seguida, vai ter um outro protagonismo no comércio, inclusive, mundial. Eu acho que a gente vai conseguir resgatar muito deste protagonismo que já foi de outrora para a nossa indústria agora. Então, terão amarras, terão dificuldades, o empresário ele vai ter que buscar essa conexão com o mundo da tecnologia, eu não tenho dúvida, e esse é o principal desafio, eu diria.
Sabe que a gente sempre fala, que tu também já falou em outras ocasiões, que o brasileiro tem um poder de adaptabilidade, um poder de criatividade, né, de resiliência, porque o Brasil está sempre nessas constantes variações. Up and downs. Exatamente, ele está sempre nessa... E aquilo que falta muitas vezes em infraestrutura, a gente compensa com criatividade, né? E a prova disso é tudo que a gente tem visto, né, em matéria de avanços tecnológicos, de avanços, inclusive da relação humana dentro das indústrias, né, das indústrias e do ecossistema que trabalha para a indústria. Então, hoje, falar de podcast para a indústria era uma coisa que não, sei lá, há um tempo atrás não se falava nisso, né? Imagina, nós estamos com um outro parceiro nosso lá, o Chico Raiz. O que o Chico Raiz tem a ver com a indústria? Né? Tem tudo a ver com a indústria. O Chico Raiz foi ferramenteiro, foi torneiro, ele foi industrial, ele fabricou máquinas, passou por um monte de perrengue. Ele tem tudo a ver com a conversa da indústria, né? Então, hoje são disrupções absolutas. A gente não falou lá do senso de sobrevivência, lá atrás. O que faz com que a gente tenha esta dinâmica do brasileiro, deste poder da criatividade? Este senso de sobrevivência. Agora, a gente tem que parar de querer ser acomodado, porque a onda está aí, vai bater na bunda. Então essas conexões, elas são fundamentais. Este novo olhar para a indústria é fundamental e quem parar aí vai ter de fato muita dificuldade, ao meu ver, né? Na minha humilde opinião. Não, essa é uma realidade que já se percebe mesmo, não no contexto da tecnologia mais moderna, né, mas num contexto até de questão de processos, né, a gente ainda enxerga a indústria com máquinas muito antigas, né, então para entrar na briga, digamos assim, e hoje não é só uma questão nacional, né? Sim, uma competição regional, né? Hoje nós temos uma competição mundial, né? Global. Então é preciso ter essa evolução. Senão, nem tu diz, vai ficar para trás e vai morrer, não adianta. É isso aí. Acho que a ordem do dia agora é a indústria se conectar com as tecnologias, é olhar para o lado humano, o fator humano. No final do dia são pessoas, no final do dia é gente, o qual a gente vai ter que entender que o que aquelas pessoas laboralmente faziam já não faz mais sentido, mas de que a gente vai ter que trazer as nossas companhias para um outro nível de entendimento e relação humana com aquelas pessoas que vierem a se adaptar e estarem nesse novo contexto. Eu queria que tu falasse para nós sobre, voltando ao processo da tecnologia, sobre o Allconnect. O que o Allconnect pode trazer de benefício em todas as suas funcionalidades? Eu sei que resolve muitas dores, tu falou já da questão, a gente falou da eficiência, da previsibilidade, tudo isso, mas tem outras coisas que o Allconnect faz. A gente queria que tu falasse um pouco sobre essa tecnologia. Imagina tu estás com o teu celular na mão. O que era o celular até antes de 2003 ou 2005, quando a Apple tirou os teclados e trouxe o celular para a mão? O que era o celular? Para ligar, um equipamento... Já era um advento tecnológico absurdo que conectava as pessoas. E o maluco do Steve Jobs pensou, bicho, a hora que eu tiro um monte de tecla, que era o status quo da época, e eu trago um padrão de conectividade, de rede, para dentro de um celular, ele deixa de ser um celular e se transforma num smartphone. Pô, bicho, mas o cara já inventou isso lá, o cara foi genial. Como que ninguém olhou para uma máquina, que é como fazer xixi para frente, né? Como que ninguém olhou para uma máquina e disse, vamos transformar essa máquina numa smart machine? Eu olhei e conseguimos reunir a nossa turma, fazendo com que o Allconnect se transformasse
numa plataforma ao qual transforma a máquina numa Smart Machine, trazendo ali um monte de facilidades, um monte de aplicações para dentro da máquina. Então, por exemplo, você que comprar uma máquina junto com a Altec, e daqui um dia vai ser junto com todos os nossos concorrentes. O Allconnect é uma plataforma, é como um Windows para a indústria, para as máquinas operatrizes. Você que comprar uma máquina com a gente, com o Allconnect, você já vai receber trabalhos na sua máquina. Olha que loucura. A máquina não está digitalizada? Sim. Ela não está conectada? Então, quem solicitar para fazer um trabalho, faz um upload do seu desenho, já se tem todas as programações e cotações, e esses desenhos já vão para aquelas máquinas que estão conectadas na rede, a fim de que as pessoas que estão ali trabalhando, aquelas pequenas empresas, já recebam ali as ofertas de trabalho. Nós não prometemos absolutamente e garantimos que tenha trabalho. Mas é uma funcionalidade. Se vai funcionar ou não, é o mercado que vai dizer. Nós estamos lançando na feira aqui uma parceria com a Sandvik. Ora, a pessoa vai poder comprar e testar no virtual as ferramentas da Sandvik a nível global. Então tu imagina, tu quer testar o desempenho da tua ferramenta. Como é que tu tinha que fazer para te testar o desempenho da tua ferramenta? Comprar a ferramenta e botar. Tu tem que chamar um vendedor. O vendedor ir lá tomar o teu tempo, identificar. No bom sentido, identificar. O vendedor tem que ligar para a Sandvik poder mandar a ferramenta para o cliente. Bota numa transportadora, vem. Muitas vezes não tem no Brasil. Não tem no Brasil, tem que importar. Tu vai parar a tua máquina, tu vai parar a tua produção para testar algo com que tempo? Para tentar ver se dá certo. Agora, não falei para vocês do gêmeo digital? Com esforços, com torques e tudo mais. Eu testo, enquanto a minha máquina está trabalhando, eu já subo a ferramenta e vou fazer uma simulação de forma real para ver o desempenho dessa ferramenta no meu trabalho. Interessante que não é uma simulação genérica, né? Não é uma simulação genérica, é uma simulação real. Funcionou! Sensacional! O que eu faço? Clico ali, adquiro a ferramenta é entregue para mim e tudo mais. Ou seja, é uma revolução. A chance de erro é praticamente inexistente. Praticamente inexistente. Quanto que a gente economizou tudo isso? Quanto que a cadeia de produção economizou em tudo isso? Qual o nível de eficiência te traz isso? Pô, tu já está recebendo um trabalho, sim. Tu já consegue fazer as simulações, tu já consegue comprar o teu equipamento. Veja bem, já nos procurou aí uma espécie de um banco de fomento, o qual vai ter ali para o nosso cliente capital de giro. É um pequeno banco que está se formando aí, que vai ser o banco da indústria, o qual vai ter capital de giro ligado na máquina. Como a máquina fornece dados, ao habilitar que tu pode fornecer esses dados, esse banco pega a máquina como garantia e já te fornece um capital de giro de forma instantânea. Sem complicação. Sem complicação. A máquina está conectada, não está conectada? Ela está plugada lá. Se ele não pagar o empréstimo, o que vai acontecer com a máquina? O que a pessoa faz lá do banco? Trava a máquina. Trava a máquina. Então, o fluxo de crédito e volume... Mas até mais interessante do que travar a máquina, daqui a pouco tu vai dar a possibilidade na própria máquina de tu ter o serviço para pagar. Tu já... Olhando para o lado... Absolutamente, porque está tudo conectado. Sim. Exato. Vocês estão entendendo aonde isso vai? É algo que é muito grandioso isso, né? Por isso da analogia do celular e da Smart Machine. Pô, hoje a gente tem uma inteligência artificial na nossa máquina, que a gente já falou atrás, né? Que é o Edson. Qual é o nível de senioridade que o operador precisa ter para operar a máquina? Nenhum. E esse é outro ponto, né, Gê? Porque é uma dor, nós falamos no início, a dor da mão de obra. A dor da mão de obra. Se tu consegue facilitar esse caminho, uma pessoa... talvez que não tenha uma base tão sólida na indústria, pode operar. A gente estava vendo a respeito da solda também ali, nós vimos na Altec. Extremamente simples, fácil, né, de manusear, fácil de... Então o Allconnect é esse mundo.
né? É essa plataforma de conexão para a indústria, o qual é como se fosse um Windows que vai se atualizando. E ali, óbvio, né? Este Windows se transforma num marketplace, onde essas empresas, esses parceiros, vão trazendo as suas soluções para que a indústria se beneficie, o nosso cliente final se beneficie. Mas me chamou bastante atenção a praticidade e a facilidade, por exemplo, da programação do robô. Antigamente tu tinha que ter um cara, um expert, né, em programação para poder... Engenheiro de automação, engenheiro elétrico, qualquer outra... Hoje em dia tu vai ali, manualmente tu posiciona, faz, ele aprende. Cliente amado, nos procure e a gente vai fazer questão de te mostrar que hoje você pode ter 2 TOR no CNC ou 3 TOR no CNC, conjugados com um robô colaborativo, ou mesmo um TOR no CNC, onde você faz uma programação manual, num setup de peças, não tem mais aquela história de ter milhares de peças em produção. Podem ser pequenos lotes, você que é pequeno, você que está começando, nos procure, você já vai começar com a sua máquina automatizada, com a sua máquina conectada. Manualmente, a gente desenvolveu um sistema que a programação do robô ela é feita por pequenos lotes de peça. Nós temos um magazine, que é um magazine universal, peça redonda, peça quadrada, peça sextavada, o que for. Programa o robozinho. O Edson te ajuda a fazer o programa e bota para funcionar. Antigamente, se tu não tinha um programador, tinha que contratar um terceiro, né? Fazer um programa free, que nem se diz. Como é que vai? Hoje em dia, Terceiro turno, bota o terceiro turno. Você tem uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas. Sabe quanto que é o valor dessa solução? 7 mil por mês. É mais barato que os operadores. É 7 mil por mês. Vem. Te convido, vem. Vem que vou te surpreender. É 7 mil por mês. Né? Aí a gente tem lá o querido do Chatuba, né? Que é aquele operador com o palitinho de dente do lado da boca. Pô, o Chatuba ele tem ali, e assim, todos os operadores são amigos nossos, todos os operadores são protagonistas do nosso tempo, são agentes de mudança para nós. A gente tem um carinho absurdo, mas vocês concordam que não dá para competir com a inteligência artificial e o Chatuba com o palitinho no dente? Não dá. Não dá. Eu, como vendedor, eu já perdi a horas. Eu já tenho ali o meu agente meu né? Então, tudo isso é o Allconnect. A gente queria, Jean, que tu deixasse então, fora tudo isso que tu já trouxe de mensagem, mas que tu deixasse uma mensagem para o nosso pessoal, para o nosso empresariado, para o pessoal da indústria, principalmente uma mensagem de otimismo, que é o que tu faz sempre. Porque a gente muitas vezes tem um complexo, né, de inferioridade, o brasileiro tem complexo de inferioridade, a nossa indústria está com uma autoestima muito baixa, vamos dizer assim. Então que tu deixasse uma mensagem nesse sentido, para que a gente acredite, para que a gente realmente trabalhe, que a gente sempre diz que a gente é entusiastas da indústria, a gente ama a indústria, a gente é apaixonado pela indústria. E tu mesmo falou, né, poderia ter investido em tantas outras coisas, poderia ter investido e está investindo na indústria, porque nós acreditamos, né? A gente queria que tu deixasse uma mensagem aí para o nosso pessoal, para o nosso público. Fácil não é. Não dá para dourar a pílula aqui e dizer que as coisas são fáceis e que é Disney, é um Alice País das Maravilhas, não é. É pipoco para todo lado, meu camarada. É dolorido, é judiado, no entanto é transformador. E o que me move, o que me faz, eu já com 50 anos, voltar a estudar? O que me move, o que me faz a ter este ímpeto de continuar continuamente investindo, especialmente nas pessoas? É a certeza de que o mundo evolui, é a certeza de que as coisas andam para frente. Agora, empreender é difícil. Quem achar que empreender, quem achar que ter uma empresa, uma indústria é fácil, convido a fechar as portas e, né, passa os currículos lá, passa para mim o currículo, vem trabalhar com a gente aqui, que
que de fato. E a gente tem que parar de achar que a gente está absolutamente para trás, porque a gente tem exemplos muito distintos dentro da nossa sociedade que justificam cada palavra que eu vou dizer aqui. Por que uma Tramontina dá certo? Por que uma Tramontina fazendo garfo? Chinês faz garfo ou não faz garfo? Chinês faz tecla de acender e apagar a luz ou não faz tecla de apagar a luz? Faz tudo. Chinês faz cortador de grama ou não faz? Chinês faz chave de boca ou não faz? Cara, como é que a Tramontina faz? E é competitivo. Dá um dado para vocês aqui. O valor de mercado hoje da WEG, nossa vizinha aqui, é 70%, 65% aproximadamente do valor de mercado da Volkswagen no mundo. Vejam bem, Volkswagen, Volkswagen Trucks, Porsche, a WEG aqui de Jaraguá do Sul, a WEG faz tecla para ligar e apagar a luz. O chinês faz tecla para ligar e apagar a luz ou não? O chinês faz motor ou não? O chinês faz componente eletrônico, faz drive, faz servo, faz transformador. Como é que dá certo na WEG? Pô, Altec, né? Pelo amor de Deus aqui, não que sejamos melhores que ninguém, mas como que a gente consegue estar crescendo 50% ao ano há muitos anos, sem investimento externo, sem pagando os impostos? O que a gente faz? Aí vocês vão ver que todos nós absolutamente corremos riscos, então tomamos risco, mas fundamentalmente acreditamos nas pessoas. Quem acredita em pessoas, quem tem um time alinhado, quem tem uma cultura desenvolvida, aflorada, eu não tenho dúvida, vai ter altos e baixos, vão ter alegrias e muitas tristezas, mas no final do dia é essa contribuição que a gente vai deixando para a sociedade e é isso que a gente vai fazendo para mobilizar a turma para frente. Então, invista, acredite, vá para frente, não há a menor dúvida de que a gente vai estar contribuindo para uma sociedade melhor, para uma família melhor, para o nosso grupo de funcionários sendo muito melhor. Então é isso, Jean. Queria te agradecer por essa oportunidade, por esse teu tempo, por tu trazer todas essas mensagens e acreditar realmente na força da nossa indústria e na força das pessoas, principalmente, né? Porque eu acho que a gente sempre, no fim das contas, como tu mesmo falou, vai falar de pessoas, vai falar de... tem o CNPJ, mas por trás dos CNPJs tem todos os CPFs que fazem aquilo acontecer. Então isso é muito importante. E esse é um ponto que nós estamos focando há bastante tempo, né? Na questão humana da indústria. Humanizar a indústria. Se tiver a parte humana, o negócio flui mais fácil, né? E essa é a parte difícil, é trabalhar com o humano. É trabalhar com o sócio, é trabalhar com a cultura, é trabalhar com a gestão de pessoas. Esse é o pepino. Mas é ali que está a fonte de nutrientes para fazer um negócio. Mas é importante deixar bem claro que nada substitui o ser humano, né? De forma alguma. De novo, é pessoas. No final do dia, pessoas trocaram os caras das lamparinas, que abasteciam as lamparinas, e continuou sendo pessoas. Trocaram a mão de obra das tecelãs e de quem fazia o tecido pelos teares e continuou sendo pessoas. Veio a internet, os datilógrafos deixaram, né, de fazer aquilo e no final do dia são pessoas. As agências bancárias deixaram de existir com aquele mundo de gente lá dentro e são pessoas. É pessoas. O segredo são pessoas. Então é isso, gente. A gente queria agradecer mais uma vez o Jean, o Grupo Altec, nosso parceiro e patrocinador aqui do Papo de Indústria, e fazer o convite novamente. Venham conhecer a Altec, venham falar com o pessoal, que com certeza vocês irão se surpreender com tudo isso que nós falamos aqui. E não deu tempo para falar sobre tudo, tem muito mais coisa envolvida. Então, obrigado aí, pessoal, e até uma próxima. Valeu! Até mais!